Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi. Para começar essa live. Nhen, nhen, nhen. Nhen, nhen. Você falando dessa música, parece um colo de mãe. Nos remete a esse colinho gostoso de mãe. Chororô. Nhen, nhen. Então, convidar quem está aí, quem já chegou, para respirar um pouco. É uma fé, choro. Oxum era a rainha, na mão direita tinha o tema hoje é autocuidado materno. A se mirar. Isso. Então inspira e exala. E a gente já começa falando de autocuidado. É uma fé, choro. Quero mandar um beijo gostoso da minha mãe, em especial, essa mulher que me trouxe seu ventre até aqui. Essa mãe precisa receber assim meu abraço nesta hora, sentir lá junto dela esse abraço. E um abraço para minha irmã, que comemora o primeiro dia das mães dela, sobrinha. Lindo. 8 dias, 9 dias. Que amor. Deve estar feliz a beça. Ela deve estar muito feliz. Tá escutando o áudio que eu coloquei o fone agora. Agora sim, baixei a Tá. música. Isso é. Vamos falar então dessa rainha, né? As rainhas, essas mães, as mulheres que nos deram o presente da vida. Às vezes, por mais difícil que seja a relação com esta mulher, ainda assim a gente tem muito que agradecer, né? Se não fosse o sim dela e do homem, né, que a fecundou, nosso pai, não estaríamos aqui. E não somos capazes de imaginar, né, pelo tudo que esta mulher passou. Mesmo sendo mãe, eu sempre digo assim que só quando me tornei mãe é que fui compreender, né, a minha mãe e aquela criança dentro de mim que ainda se queixava. Às vezes a gente está com 20, 30, né, anos de idade e ainda tem uma criança queixosa, né, que se queixa de algo dos pais. E quando então nós nos tornamos pais é que compreendemos, né, que nem tudo sai dentro, né, do que a gente programou, projetou. E o fato é que a gente tem que lidar com o que é, né? Com o pai e a mãe que temos, com o filho também que temos, porque às vezes a gente é muito natural, é comum projetarmos, né? Fazemos projeções. Então a gente cria expectativas, a gente tem expectativa de um pai e de uma mãe, assim como a gente também tem expectativas de um filho. Mas a gente precisa lidar com o que é real, né? E quando a gente se depara com esta mãe que não é perfeita, a gente se depara com a mãe real.
Então, eu hoje dou graças a Deus pela mãe imperfeita que eu sou, porque eu sou uma mãe real. Às vezes a gente sim busca, né, a perfeição. Só que é uma busca insana, sabe? É. E isso nos adoece. Isso nos Uhum. causa sofrimento, nos causa tensão. Para nós, mães, assim, né? Que a gente está sempre querendo ser melhor, fazer o melhor, quer o melhor para os nossos filhos. No entanto, isso às vezes é um peso muito grande. Quando então a Oh. gente ainda dá conta, né, de uma série de outros filhos, né? Porque a gente acaba cuidando, maternando as pessoas à nossa volta, temos todas os cuidados, né, que já vínhamos tendo, que já tínhamos com os nossos projetos, nossa profissão, a nossa casa, né, os nossos animais. Isso não some, não deixa de existir quando surge um filho, né? Sim. E às vezes, assim, pensando hoje, eu vinha pensando sobre esse início, né, da maternidade, em especial para uma mãe de primeira viagem, né? Porque hoje eu tenho isso próximo de mim, embora estejamos distantes fisicamente, eu e minha irmã, mas eu acompanho ela bem de perto, assim, com muito carinho. Uhum. Uhum. E mesmo do meu silêncio, né? De vez em quando procuro ir lá e dizer, estou aqui, é o que você precisar, né? Se precisar, me chame. Isso é importante uma mãe ouvir, saber que tem alguém ali à disposição. Seja uma mãe do primeiro filho, do segundo filho, do terceiro filho, seja aos primeiros meses de vida desse filho, aos 2 anos, aos 5, saber que tem com quem contar, né? Isso é tão importante. E essa comunidade de apoio, né? Você saber que às vezes não tem os parentes perto, às vezes não tem a família perto, mas ter alguém, isso é fundamental. Exatamente. Então, isso faz parte, assim, né, desse autocuidado. A gente precisa conseguir Uhum. gerenciar, né, de uma certa forma, olhar para isso, sim. Porque pensando nesta maternidade, quando inicia, né, tem Uhum. muitas mamães aí, nesse momento de quarentena, passando por esse momento e a gente não tem como ter muitas pessoas É agora verdade. próximo da gente, às Não vezes, tem. né? Às vezes tem o É. marido ali, o companheiro, ou sei lá, é solteira, mas mora com alguém, ou não, ou mora sozinha, imagina. É um período assim que já depois do parto ali, né? Esse período que se segue até os 2 anos de idade da criança é um momento bem delicado, sim, para a mãe, né? Porque, bem dizer, ela entra para este mundo do bebê, né? E elas, é comum as mães sentirem uma certa solidão, porque mesmo que tenham pessoas à volta dela, tem coisas que ela vai deixar de fazer, que ela não vai poder estar participando como antes, né? E Exato. é uma dedicação total, assim, para Muda, aquele né? bebê. Muda. E sem contar essa fusão emocional, né? E esse vulcão, na verdade, né? Que emerge dela, assim, e só ela vive, que ninguém à volta Tá trancando um compreende, que ela pouquinho. não Vamos lá. consegue nem relatar. Ela não sabe nem falar sobre isso, sabe, às vezes. A não ser com uma outra mãe que está vivendo algo Então, gente, similar, ou que acho está que. passando Não sei por se isso. vocês estão percebendo que tá trancando a Ana, mas vamos lá, vai lá. Tá trancando o meu? Deu uma trancadinha, amigo. Acho que vai ter que falar de novo. Falei sobre essa fusão Tá emocional. O trancando um teu também dá pouquinho. uma Uhum. trancada. Se o No pessoal teu, puder é. avisar. Voltou. Mas vai lá. Ok. Então, Voltou. As gurias vão essa me. fusão é. Hã? Mari, vai nos ajudando aí. Essa fusão A emocional, Mari. então, da mãe com o bebê, eu estava falando.
O teu também tá, de vez em quando, trancando pra mim, Lu. O meu não tranca pra mim. Deu? Como é que tá? Todo mundo tá botando sinalzinho, assim, de legal. Que tá ok, Então, aham. Vamos ok. lá. Então, o que acontece que nossos filhos, né? Eu falei na outra live, são como espelhos cristalinos, né? Que eles Uhum. refletem aspectos ocultos da mãe. E a gente precisa estar atenta a isso, sim. A mulher, ela é a responsável pelo psiquismo da casa. Se ela não está legal, se ela não está bem, todos na casa sentem. Isso é incrível e talvez muitos aí já tenham reparado isso, né? Muito. Então, nós somos Aham. responsáveis por isso. Então, nós temos que estar atentas a isso, né? Estar atentas a nós mesmas. Porque se nós queremos todos bem à nossa volta, é importante que nós estejamos bem, né? Olha Sim. a capacidade que nós temos, né, de passar segurança, né, Nossa. aos nossos filhos, à nossa família, né? Uhum. Então, quando a gente começa a se questionar o que é que não está bem, porque a criança ela vai refletindo isso, acho que eu falei na outra live, né? Que a Falou criança, assim, que isso, isso. ela Por expressa causa o dessa campo ligação, emocional, né? Isso, que a expressa o criança campo tem uma emocional dela. ligação, né? Muito com a mãe. Aham. Isso. E lá pelos 2 anos de idade que ela começa essa separação, né? Uhum. Né, a identificação do eu, né? E essa separação dela e da mãe. E o pai é um instrumento, sim, fundamental nessa separação, né? É o Isso. separador, né? Quando ele É. começa a requerer a mulher amada de volta, né? Claro que tem mulheres que não Aham. têm esse companheiro, esse parceiro, né? Um homem ao lado. Algumas mulheres vão ter, e não necessariamente um homem, mas uma companheira, uma parceira, né? É Que isso, vá aham. fazer, vai ter que ter esse elemento separador. E quem É, não na verdade, encontra a gente chama de o terceiro incluído, né? Esse terceiro isso, elemento que consegue fazer essa separação, né? quando não Que a mulher encontra, daí não consegue. tem, vai ter que encontrar uma pessoa, né? Esse Isso. Uhum. terceiro, ou uma situação, né? Quando ela começa a sair para fazer coisas que ela goste, que ela, né, encontre prazer ali também, onde ela Uhum. se deixa estar mais tempo, né, afastado da criança, que começa Uhum. então essa separação emocional, assim, e isso é Sim. fundamental, né, é Nossa. importante. Uhum. Agora, às vezes, acontece que isso demora ou fica algo não bem não completa essa fase, né? Uhum. Nessa idade e por uma série de coisas da vida, né? Desta família ou desta mulher e acaba que esta fusão emocional, essa dependência emocional um do outro se estende por muito tempo e às vezes até a vida Sim. adulta, Uhum. né? É, E isso não verdade. é sadio nem para a Não mãe é. nem para o filho. Não é. É, e a gente vê muito isso, né, nas relações assim, mãe e filho. E eu não sei, se tu percebe, se tu sente ou se tu tem né, essa mesma opinião. Eu vejo muito também essa relação entre mãe, filho e homem, né? Mais do que filho e mulher. Então, tem também uma Às explicação, vezes né? a gente observa mais, né, por conviver, talvez muitas mulheres reclamam sobre Uhum, isso, sim, por observar essa ligação do companheiro, do marido com a própria mãe. Mas tem mulheres que uhum. sofrem por não conseguir também se desligar, né? Sim, tem. Tem, conheço, Ou né? ainda buscar esse reconhecimento, porque às vezes a dor é diferente, sabe? Então, às vezes, por ainda Uhum, buscar esse reconhecimento do olhar da mãe, ainda está presa nessa situação, nessa relação, talvez que não houve, né? Ou uhum. que soltou muito rápido, né? Ou queria ter Sim. estado mais tempo.
às vezes a gente inveja esta relação do marido, do nosso companheiro com a mãe, porque a gente não Aham. tem essa relação. Uhum. Às vezes a gente se incomoda com a sogra, que ainda é, como a gente fala em arquétipo, né? Quando a sogra é uma Deméter, né? E tá sempre ali, ai, o Muito filho, cadê o filho? protetora. É, É. porque é do arquétipo dela. E aí a Uhum. gente não veste esse arquétipo e se incomoda com isso, né? Só que Uhum. às vezes a gente tá num outro que é o da filha, que gostaria de ter tido esse Ah, acompanhamento, né? uhum. Ainda tá na donzela, que Uhum. não consegue olhar com maturidade e respeito para essa relação, para o primeiro amor da vida desse homem, né? Ao qual a gente tem que É. dar o lugar, que é a É. mãe. Uhum. Mas estão falando de autocuidado, né? Essa mulher, independente da fase, né? Mas em especial, assim, nesses primeiros anos de vida, assim, né? Da criança, ela precisa buscar apoio emocional, né? Ela precisa buscar interlocução, né? Conseguir dialogar com alguém que ela consiga ser ouvida, né? Uhum. Tem Sim, tanto, às vezes, tanto palpite, tanto conselho. Às vezes a gente só quer falar um pouco, exato. né? Se queixar, reclamar, dizer que tá cansada. É, né? Receber Uhum. colo, né? É, Todo mundo quer dar colo pro bebê, pouca gente oferece colo pra mãe e ela tá tão necessitada verdade. quanto. É. E às vezes as pessoas oferecem e a gente também não se permite. Então, permitir-se é importante, Uhum. né? Que quer dar conta de tudo, controlar, né? Como essa grande mãezona. Eu sinto muitas vezes, eu senti em amigas que ficaram grávidas e gravidez, primeira gravidez, né? Essa coisa de todo mundo ir na casa dela para dizer, ah, tu tem que pegar o teu filho desse jeito, daí chegava outra mãe, outra mulher, tu tem que fazer desse jeito, aí chegava, e daí, né? Quando eu ia visitar essa amiga, ela, eu não aguento mais, todo mundo me dizendo como eu tenho que cuidar do meu filho, né? E eu já estou exausta e eu preciso de um tempo para mim, eu preciso também que alguém me cuide, né? Então também respeitar, né, esse É, momento de não estar muito sufocar ela nesse momento, de dar esse apoio que tu falou de ouvir, né? E não é. também, né, Tem a sobrecarregar. relação assim, com a sua própria mãe e a mãe do companheiro, né? As avós da criança, que às vezes também elas são tão essenciais, tão importantes, né? Nós É, elas ter estão as avós ao ajudando. lado. No entanto, faz tanto tempo que elas viveram isso que às vezes elas não se lembram, algumas, e elas É, estão ali numa euforia de ser avó, né? E elas querem exato. estar com o bebê. É, Elas querem cuidar, elas querem fazer tudo aquilo que já faz tempo que elas não fazem, né? De trocar aham, fralda, de estar ali, né? Ah, lambendo a cria. Ainda mais quando a avó tem arquétipo de Deméter, né? Ela se realiza pela segunda, pela terceira vez, né? Sendo mãe de sim. novo, né? Aham, E a questão é que nesse momento, né? Quando um bebê chega novo numa família, numa casa, né? É, aquela família precisa se adaptar a esse novo integrante, precisa aprender sobre isso. Entre eles, saber como é a forma deles de fazer isso. Claro que todo o conselho dos mais velhos, né, das nossas ancestrais, é importante. Agora, a gente uhum, tem que ter esse cuidado também, assim, né? De não ser invasiva, né? De, é, falou uma vez, mas viu que a mãe tá fazendo diferente, ok, deixa ela aprender a forma dela de ser mãe, de maternar. Daqui a pouco ela exato. vai ver que, puxa, não deu certo, eu acho que eu vou fazer como a minha sogra disse, como a minha mãe É, disse. Mas isso aí. experimentar, né? Deixar Uhum. que ela experimente esta forma dela ser mãe, maternar. E, e a gente precisa muito desta ajuda nas questões domésticas, né? Porque a mãe, ela precisa cuidar do bebê. Nesse É, momento, é ela que precisa da cola, ela que precisa estar ali juntinho, né?
Então, às vezes preocupa ela o fato de ter que lavar uma roupa, de ter que estender, de a pia tá cheia de louça, tem que guardar. Às vezes, quem mora com ela também não consegue dar conta disso, né? Às vezes trabalha fora, ou O também é algo marido tem que novo. trabalhar, né? E às vezes eles fazem o melhor deles, mas ainda para a gente não é o suficiente. Não fez direito, não fez como a gente costuma fazer. Eles nunca vão fazer assim, É, né? Cada um tem o fizeram, né? seu Eles jeito. fizeram bem, né? Mas daí E não é como a gente faz, daí já é. então, a gente precisa olhar para isso assim com amor, também ver que o outro está fazendo o possível e o melhor dele, né? E às vezes não sabe fazer, está aprendendo a fazer isso pela primeira vez, né? Também, é. Então, eu fiquei muito surpresa assim quando eu estava grávida da Sara. Eu me mudei para Santa Catarina. Eu acho que eu estava com 8 meses, quase ali, sabe, um barrigão. E eu conheci uma mulher, uma irmã chamada Mari. Um beijo para Mari Castro, lá de Santa Catarina, ela de Floripa. Eu conversava com ela, a gente se conheceu na lancheria do meu pai, que ele tinha na época um comércio, e daí conversando sobre doula, sobre curso de doula que a gente estava querendo fazer lá, uma parteira lá de Florianópolis, e fizemos depois juntas esse curso. Mas eu estava falando com ela a primeira vez e ela me disse algo assim, ela disse, Ana, se tu precisar de qualquer coisa, o que tu precisar, assim, não precisa me chamar para o teu parto, porque a gente estava falando sobre, né, doula, parto e tal. Não precisa me chamar para a hora do teu parto, mas depois, o que tu precisar, tu pode me chamar, Nossa, tá? faz toda a diferença. Aquilo me causou uma estranheza, porque eu nunca Olha tinha só. escutado minha primeira gestação, e, e foi estranho, porque era uma mulher que eu recém estava conhecendo, como que ela estava se oferecendo com tanta disponibilidade para fazer qualquer coisa dentro da minha casa para mim. Uhum. E eu respirei assim e disse, uau, ela sabe algo que eu não sei, né? Ela sabe que eu vou passar por algo que ela já passou. Uhum. E eu fiquei com aquilo para mim. Então, quando nasceu a Sara, eu entendi o que a Mari estava Uhum. querendo dizer e ao que ela estava se ofertando. E a minha sogra veio naquele momento, na primeira semana, e me deu uma mão assim que eu sou grata até hoje, porque ela Uhum. cuidou da casa, ela cuidou do filho dela, né? Fez comida para o É. Rafa, botou roupa para lavar, recolheu, né? Guardou. E aquilo tudo que ela fez, poucos dias que ela ficou ali para mim, eu guardei assim como um presentão da minha sogra, sabe? Nossa, faz toda a Aquilo que a diferença. minha mãe Toda a não diferença. podia estar fazendo naquele momento, porque também estava auxiliando o É. meu pai. Eu recebi. Então, a gente receber de alguém isso é assim uma gratidão profunda, né? Não sei se alguém que está aí recebeu, teve alguém ao seu É. lado ajudando nesse sentido. Então, se a gente quer ajudar de fato uma mãe, né, nestas horas assim de um filho recém-chegado, né, ofereça esse tipo de ajuda, né? Sim. Ofereça uma E, 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 massagem. e também, às vezes, tem a questão de pedir também, eu acho, né? Eu tô precisando, Isso é olha bem só, difícil, é bem amiga, minha mãe, minha prima, minha, sei lá. Eu tô com a minha casa, assim, será que, né, você pode me ajudar? Porque é, eu fiz isso com a minha prima, quando ela ganhou meu priminho, que é meu afilhado. E ela fez cesárea, e daí ela tava com aquela barriga, né, inchada, e ela andava assim, curvada, daí eu olhei para aquilo e, né, aquele instinto materno, irmandade, eu não sei, ou intuição, eu comecei a ajudar ela. Eu lavava as fraldas, porque na época era fralda de pano, né, não tinha muito essa questão de fralda descartável. E pelo simples fato de eu lavar a fralda, de eu cuidar ali da cozinha, já ela conseguiu ter o tempo para dedicar mais para ele e para ela poder descansar. Então, né, ela de pedir também, né? Eu acho que a mas mulher esse é o maior ela tem também desafio, que né, Lu? Aprender a é, pedir é uma coisa que não precisa ser mãe para ter em esse qualquer desafio, situação. né? É. A mulher tem essa dificuldade, né? Pelo fato de
ter essa característica de muitos braços, né? Meio Dá Lakshmi. conta, eu dou conta. Eu dou conta de tudo, né? É É. uma coisa que a gente precisa aprender como ser humano, na verdade, não só as mulheres, os homens também têm, Também, todos né? nós, Só que o exato. homem tem essa coisa mais assim, não, eu tô fazendo isso, eu vou terminar de fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, né? Depois eu vou fazer. E tem essa. E a mulher não, ela já faz mil e uma coisas junto. É uma habilidade, uma capacidade que a gente tem, mas isso É, cansa. E quando a é. gente cansa, a gente não reconhece que está cansada, Uhum. né? E esse é um grande ponto, assim, que eu acho que as mães precisam reconhecer, sabe? Que elas não são essa Uhum. fonte inesgotável, né? É, Como a grande é. mãe. Uhum. Não, É. são a característica sombria do arquétipo, Uhum. né? Por que sombria? Porque nos causa sofrimento, nos fere, nós nos ferimos a nós mesmas com isso. Quando a gente está Uhum. nesse limite do esgotamento, começa a surgir dores no nosso corpo, né? A lombar começa a pegar, a coluna, dor de cabeça, Cervical, é. dor de estômago, começa a manifestar uma queixa no corpo, de querendo, né, dizer, cheguei no meu limite. Mas a É. gente vai até o último, Até né? não poder mais, não aguentar. Então, nós, enquanto mulheres e enquanto mães, seja a idade que for, que tenha nossos filhos, mas em especial com crianças pequenas, né, onde a gente precisa se dedicar muito mais no sentido de que ainda este ser depende de ti em muitas coisas, né? Depende e só que precisamos deixá-los criar independência, né? Uhum. Nós precisamos ter a atenção de não nos perder de vista. Oh, O filho está sempre nos nossos olhos, na nossa prioridade. No entanto, nós nos escapamos às vezes, sabe? Nós nos perdemos de vista. E nos recuperar, às vezes, quando a gente se deixa ir muito longe, distante de casa, a gente se depara com uma depressão, se depara com esta saudade profunda de si mesma. uhum. Uhum. E precisa que alguém. Gratidão, Ananda Chela. Um beijo, querido irmão. Receba aqui teu abraço, Dia das Mães. E precisamos de alguém, às vezes, nos buscar, nos estender a mão, dizer, ó, né? Vem aqui e te olhar como mulher, não como mãe, sabe? Porque E antes existe de um ser tempo para mãe, nós isso. somos mulher. Existe, existe um tempo para isso, por exemplo, assim, ó, porque, né, não ficar sempre no arquétipo da mãe, né, que nem tu falou, se olhar enquanto mulher também. Vai Existe depender algum... do arquétipo. Hum, Então, existe um tempo do puerpério para cada uma, né? uhum, Falando em puerpério, assim, que é mais delicado, um terreno, né, bem lodoso, eu digo assim, que a mulher se sente sempre numa inconstância, às vezes ela tá firme, às vezes ela afunda naquele terreno meio, tu pisa e não sabe bem onde vai parar o pé. Para cada uma tem um tempo, não é os 40 dias da tal quarentena que dizem, né? Longe disso, uhum, para umas é 2 anos, às vezes até 3. uhum, E, no entanto, quando a mulher tem esse arquétipo de mãe mais latente, que é o que a gente propõe estudar, né? Nesse curso do Espelho da Lua, que eu lancei online agora, identificar isso é importante, sabe? Porque aí o que uhum, acontece? Quando a gente tem esse arquétipo mais latente, a gente estende por anos esse puerpério, sabe? Porque de uhum, tempo em tempo parece que a gente cai nele.
Teus filhos já estão grandes, estão adultos, estão casados, às vezes não, estão ainda morando contigo, não conseguem sair da tua casa, né? Por Justamente por essa isso. questão emocional, que tu não consegue deixar que ninguém seja o elemento separador. Tu não quer essa separação, mas não é que tu vai, sabe? Mas é que é como uma morte, sabe? É um vazio tão grande, né? Para a mãe que veste esse Sim, arquétipo, deixar o filho ir para o mundo. sim. É uma morte. Eu te pergunto porque, assim, ó, eu trago a minha experiência de escola, né, e tal. E eu faço círculos femininos com as mães dos meus alunos na escola. E aí eu fiz um, né, que era para elas se apresentarem e falar um pouquinho delas. E aí chegou uma mãe e não falou dela. Ela só falou da filha, né? Essa Assim, menina tinha 13 anos de idade. E ele falou da fulana, porque fulana, porque fulana, porque fulana, porque fulana, e passou adiante. Aí eu esperei para dar toda a roda de novo, e aí eu passei de novo e falei assim: agora vocês falaram dos seus filhos, ok, eu conheço seus filhos, mas eu quero conhecer vocês, eu quero conhecer essa mulher que tá aí. E aí eu passei de novo, né, a concha, né, que a gente passa, e quando chegou nela, trancou. E ela começou a chorar e ela falou que ela não sabia quem ela era. isso é Ela não difícil sabia falar dela. mais quem ela era, porque ela era somente a mãe da pessoa. Uhum. Sim, a gente precisa ter um olhar de compaixão, né? Uhum. Já passei por isso também, né? É comum da mulher que tem esse arquétipo assim mais latente. De fato, para ela é esta não consegue sair do mundo do filho, né? Uhum. Às vezes elas gostam do tipo de música que o filho gosta, do estilo de roupa, né? Elas curtem só aquilo que o filho curte porque ela quer estar próximo, mas ela não Uhum. sabe mais o que ela gosta. É muito comum, assim, esta perda da identidade, exato, né? Que uma irmã traz aqui, Carla, né? Uhum. Isso, a Carlitia. É comum no puerpério, isso, e é algo natural e que passa, deve passar. Agora, quando não Uhum. passa, isso já não é mais saudável, né? É, E esta mulher então. precisa buscar ajuda, buscar recursos. Os círculos femininos nos ajudam muito nisso, os encontros com Muito. outras mulheres, porque a gente começa a ver que existe vida além da maternidade. Tem outras mulheres que já estão Sim. vivendo, que recuperaram já a sua identidade, né? Uhum. E a recuperação dessa identidade, ela leva um tempo. É Uhum. natural para quem está passando pelo puerpério, está escutando, é natural, tá? Isso é, passa, isso passa. Uhum. E eu volto a lembrar, o parceiro tem uma função fundamental aí. Eu digo sempre isso, eu conto, o Rafa me trouxe de volta, ele me convidou Uhum. muitas vezes. Nosso parceiro faz isso, é, é normal, né? A gente não precisa se sentir culpada por não estar dizendo sim, correspondendo, porque às vezes nós custamos, né, a aceitar esse convite. É, é tão bom estar ali naquele mundo também da criança, do bebê, por mais que nos canse, sabe? Principalmente a mãe que está É. ali amamentando, ela está se relacionando sexualmente, ela está sendo nutrida. No entanto, tem mais vida dentro dessa mulher, além desta maternidade. Tem mais, né? Eu, 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 eu me perguntava, assim, no puerpério, nossa, onde está aquele tesão, né? Onde é que está aquela que... Eu curto sexo, mas por que agora eu não estou curtindo? Sabe, essas coisas passavam, assim, eu me perguntava. A minha libido demorou para voltar. Foi depois de 1 ano de idade da Sara. E algumas mães, esses dias eu fiz uma roda para mulheres puérperas, um encontro dentro de uma sala online. Eu propus para um grupo de mulheres.
para poder elas se verem, se encontrarem, né? Não só ali no WhatsApp, que já era um recurso que elas construíram a partir de uma iniciativa de uma irmã que está com um bebê pequenininho, né, de meses, e ali elas se nutrem. Por quê? É legal isso. Porque às vezes no círculo feminino elas não encontram espaço para falar do que elas querem falar dos Uhum. filhos, elas querem comentar dos desafios, das dificuldades daquele momento. Só que, né, o círculo ali é para vários outros assuntos. Então, precisa sim, às vezes você se desvincular de um grupo e construir ali uma outra comunidade, né, para te Uhum. sentir mais contemplada, né? Acolhida, né? É, né, Uhum. contemplada nas suas necessidades. Então, a gente criou ali um momento virtual e foi muito legal com as que estavam ali. E aí eu falava disso, assim, né? Foi importante a insistência do Rafa em me trazer de volta, né? Porque o homem agora precisa também esse olhar de respeito, de amorosidade, de espera, né? De respeitar o tempo da mulher, de querer estar de volta. Isso a gente Uhum. precisa ter consciência. Você quer estar de volta, porque às vezes a gente não é mais esse homem com quem eu quero estar. Só que é difícil para a gente admitir que não é mais com esse homem que eu quero estar. Ah, mas é o pai dos meus filhos. Eu Pois preciso é, estar com ele. Precisa em nome de quê? De quem? Né? E aí você pois não é. tem vontade mesmo de voltar. E aí você só se torna mãe. Então, o homem, ele tem esse papel fundamental, né? De resgatar essa relação do casal. Tem nesse momento em especial ali, né? Dos 2 aos 3 anos de idade, quando acontece esta separação, assim, embora que até a adolescência ainda vai ter esse vínculo forte com a mãe, vai ter. Lá na adolescência, quando já aí o adolescente pensa em criar caminhos pessoais, né? Mais Uhum. independentes, mais próprios, saber quem ele é, ter a sua identidade, né? Separado do pai e da mãe, que por É que daí total vai. o grupo é Isso. outro, né? E ele começa a ir para um outro grupo, né? Para os mais semelhantes a ele. Então, isso vai acontecendo gradativamente, né? Nos Uhum. 3 mais forte, depois aos 7 tu sente mais, ainda depois aos 12 lá, 13 anos. Então, Uhum. falamos da perda da identidade, da solidão, da questão que isso passa, sim, né? A falta de parentes ou amigos que lhe compreendam e lhe abracem, né? Uhum. Independente da fase, né? A mãe É, sente, ela precisa ir em busca disso, se não é. encontra, né? Gente, sempre, sabe, tem alguém disponível a dar um abraço. Sempre É tem uma alguém. Você amiga, tem né? que reconhecer que tem pessoas que às vezes você não conhece, não é íntima, mas aquela pessoa está ali inteiramente para você, sabe? Sei Exato. que isso É. parece estranho, mas tem pessoas que estão incondicionais ali. A gente Uhum. precisa Se permitir? perceber para onde o nosso olhar olha, né? A gente está olhando sempre para a tristeza, para a sofrência, para o problema, para o não tenho, para o coitada de mim, e esquece de olhar numa outra direção. Tem sim Uhum. pessoas maravilhosas que você pode sim ter, você é merecedora de tecer relações sadias, de relações que te respeitam, né? Onde você se nutre, de frequentar espaços onde você se sente respeitada, nutrida, olhada. É. É, Porque nessa fala eu vejo as mães solteiras, assim, né? As mães que não têm parceiros, né? Que muitas vezes dão conta dos seus filhos sozinhas, né? Às vezes com uma amiga ou com uma mãe só, né? Então também é que nem tu falou, né? É ter esses olhares que sempre vai ter alguém, a gente se permitir também, né? Essa ajuda. isso
A Mari fala aqui, né? Eu falo muito isso, Mari, nos encontros, né? O olhar que olha para a solução e não para o problema. De fato, nós, Uhum. enquanto humanidade, não só como mães ou mulheres, enquanto humanidade, temos um vício, né? É esse vício de olhar para o problema, né? Então a gente tem que superar isso, tem que se dar conta, É. opa, de novo, eu estou olhando Uhum. sempre para uma situação, ou, ou, ou pensando no que pode dar errado, né? Coisa nem aconteceu ainda, mas tu já está pensando no que pode dar errado. Então, tu É, está insistindo em olhar para o problema. é. Bom, a sexualidade, né? Então, a gente está falando aí da libido, mas às vezes também Isso, importante. ela volta, mas de tempo em tempo ela vai, essas coisas, né? Se vai e volta, assim, que às vezes é hormonal. Se tu já não Uhum. era muito, enfim, né, da coisa, como a gente diz, ok, é algo normal do teu arquétipo, né? Porque se a gente for ver dentro dos arquétipos, dentro dos 7 arquétipos que a gente estuda, a gente vai ter umas lives, né, Lu, hoje tu vai largar o convite, Vou, isso. falando só dos Uhum. arquétipos, assim, né? Então tem um arquétipo específico, característico, relacionado a isso, né? Que a sexualidade não é algo tão importante na vida dessa mulher. É. No entanto, a gente tem todos eles dentro de nós e temos como convidá-los, né? Conseguir reuni-los, né? Aproximá-los, não deixar um tão mais alto que o outro, tão mais evidente, né? Tão mais atuante, né? A gente Uhum. está falando aqui de mãe, de maternidade, é natural que o arquétipo da mãe esteja em evidência. No Sim, entanto, a sim. mulher não é só isso, né? Que a gente vem falando. A questão do autocuidado envolve dar espaço para estas outras faces, estas outras mulheres dentro de nós, né? Ó, a pergunta da Então, Fabiola. Respeitada, nutrida, olhada. E quando não nos sentimos mais assim com o nosso companheiro? Então, né? Eu acho que foi que a Ana explicou ali, né? não sei se ela estava, se já tinha entrado, no entanto, Já estava. Acho que já. Mas... eu penso que é fundamental numa relação o diálogo, né? Uhum. Se esse diálogo vem acontecendo já e ainda assim não não se recupera, né? Essa O relação. respeito, o Uhum. olhar, né? Esse olhar que respeita, que nutre. Porque, assim, a mulher, ela tem momentos que ela deseja abraços prolongados, ela deseja beijos apaixonados, uma massagem nas Uhum. costas, né? Um, um chamego. Eu me lembro muito do meu professor amado de biodança, o Nenel. Ele falava assim, mais importante que sexo é chamego. Sabe? Às vezes, para uma mulher, mais importante que sexo é o chamego. E, Hum. no entanto, o homem não foi educado, socializado para isso. Ele ganhou um É. chameguinho da mãe lá, né? Talvez não tenha ganho. No entanto, hoje eu pensava sobre isso, quanto à sexualidade também masculina, porque eu estava refletindo sobre a sexualidade feminina, instantaneamente eu me faço olhar para o homem, sabe? Eu me convido a olhar para o outro. E o homem parece que tem que estar sempre pronto para o sexo. Às vezes ele Exato. nos convida, e a gente sempre, né? Tô cansada, isso eu queria hoje um chamego. Ok, né? Esse passou vários convites, e, no entanto, quero fazer um parêntese aqui, né? Que sexo não se resume em penetração, tá? Fecha Uhum. parênteses. É isso aí. Mas falando nesse sentido, tá? Né, de um sexo com penetração, que às vezes é o que a gente não quer, chega um dia lá que a gente quer. No entanto, aquele dia o homem pode estar cansado. E às vezes Exato. ele não se dá o direito também de dizer, não, hoje eu estou cansado, porque é uma exigência também dentro do psiquismo dele, né?
cultural Uhum. que Exato. o homem não nega fogo, Uhum. sabe? E às vezes acontece É. até uma situação que para ele é constrangedora, né? De broxar, sabe? Isso é natural, acontece. E às vezes a gente não sabe Exatamente. lidar com isso porque também não se fala sobre isso. Então tem Uhum. várias coisas, parece, né? Que é definido culturalmente que não se fala. E às vezes essas coisas que não são ditas, não são conversadas, é que fica esses vazios na relação, sabe? Não cria, né? Esta afinidade assim de estamos juntos, sabe? Naqueles momentos difíceis, porque tem um momento difícil que é nosso e tem um momento difícil que é de cada um. Mas a gente pode ser amigo nisso. A gente pode Exato. conversar sobre isso. E nós não podemos entrar em julgamento, porque, Hum. de fato, como que você vai saber o que se passa dentro do outro? Você só pode saber o que se passa com você. E eu acho que se a gente se ocupasse mais com isso e olhasse menos para o que o outro está deixando de fazer, né? Ah, o outro não me olha, o outro isso, o outro aquilo, e a gente falasse mais da gente para o outro, Uhum. sabe? Seria às vezes uma chave É. nessa relação, porque a gente às vezes Uhum. senta para conversar, mas para acusar, para Cobrando também. apontar, para É. dizer o que o outro não está fazendo. Uhum. E, e se o outro falasse como ele se sente, eu falasse como eu me sinto nesse momento desta relação? Porque um filho É. transforma a Nossa, vida de duas pessoas, transforma a vida de uma pessoa. Como eu me sinto nossa. transformada, né? Bem, envolve tanta coisa aí, né? Com esta questão. Mas essa mulher precisa parar mais vezes para respirar. Uhum. Então, aquilo que eu convidei quando a gente iniciou, né? Vamos respirar, depois de ouvir tudo isso. Quantas vezes você parou para respirar durante esta live? Ah, Mana, mas eu tô Uhum. sempre respirando. Não, mas respirar com consciência de que está respirando. De inspirar e exalar numa exalação mais profunda, mais prolongada, mais prolongada. É uma inspiração profunda e uma exalação mais prolongada. Anota aí. Esta respiração você deve fazer mais vezes ao dia. Uma inspiração mais profunda, uma exalação mais prolongada. Uhum. Anota aí essas chavezinhas, né, para o nosso dia a dia. A gente está falando aqui para autocuidado materno, mas para todos nós, né? Nós precisamos aprender a ser mãe de nós mesmos, né? E eu já havia falado lá na live anterior, a primeira que a gente fez, né, Lu? Esse é um grande Uhum. desafio também da mãe, aprender a ser mãe de si mesma. E parar, né? Parar tudo, parar, às vezes a gente precisa parar o que está fazendo. A gente está ali já extremamente cansado, já engatou numa outra tarefa, aí tu tá sentindo que tá começando a apertar o peito, tá um negócio estranho que tu não consegue respirar bem, tá começando uma dor nas pernas, tá começando, né, as dores, né? O corpo está se Uhum. queixando, tá dizendo, olha, você excedeu o seu limite. Você continua. Aí, eu preciso parar, né? Porque eu me lembrei agora que foi dito no círculo, a Lu, a Ana, né? Eu li naquele É. lugar e tal. Mas aí você olha o lixo, tem que tirar o lixo. Pois é, o lixeiro vai passar. Aí tu faz mais isso, né? O lixeiro vai Uhum. passar hoje, vai passar amanhã. E aí, daqui a pouco tu emenda numa outra coisa, e não parou, né? No fim do dia é impossível tu querer estar disposta para qualquer coisa, né? Qualquer outra coisa, né? Um É isso encontro que eu mais romântico, escuto. tu Sabe deita nem quando que eu seja falo para ver para as um filme, mulheres? tu dorme. O que que eu falo para as mulheres, né? Que elas, né, que elas têm que se cuidar também. Elas precisam, tudo isso que tu falou,
no sagrado, ou quando tem alguma irmã, né, na maternagem, enfim, eu digo, mas vocês também têm que parar, vocês têm que se cuidar. Lu, mas quando é que eu vou parar? Porque daí eu paro, o bebê chora, aí eu já tenho que ir lá trocar a fralda, aí depois eu tenho que fazer o mamar. Eu digo, amor, e tu tem alguém na tua casa ou tu tá sozinho com essa criança? Ah, mas aí eu tenho que pedir pro meu marido, daí, mas ele não quer. Ah, mas daí a minha mãe não tá, né? Então, né, como fazer isso? Se, tipo, essa mulher, ela, como a gente falou, ela quer abraçar tudo ao mesmo tempo, né? Então, ela vai ter que achar esse tempinho. Ela vai ter que Tem que construir. encontrar. Tem que É, encontrar. Uhum. tem que encontrar uma hora. Porque se tu não parar, e isso sim, tu tá falando alguém que tem um bebê, mas às vezes esse bebê já tem 20 anos, entendeu? Ah, então, Já tem 25, né? E a mãe é. ainda tá fazendo tudo para todos, né? Às vezes as crianças já não Uhum. estão mais em casa, já ganharam o mundo, entendeu? E ela ainda tá fazendo pro vizinho, para fulaninha, né? Para É. sobrinha, para tia, para ela tá fazendo. Então, é uma tendência, né, desse Se arquétipo, tá? doando, se doando, se doando, se doando, até esgotar, né? Tudo que E tem. se tu não E, parar bem, alguém vai te parar, uma doença vai te parar. Não precisa, né? Não pois é. precisa ir. Então, É. isso fala de autocuidado, né? Uhum. De zelar por esta saúde física, emocional, psicológica, né? É. Então, para tudo e respira. Daqui a um pouco tu não quer deitar, botar as pernas para cima, porque senão daqui a um pouco tu vai dormir e aí já se atrasou. Não, então para e só respira. Para um pouquinho e Uhum. faz isso. É. Porque só isso que tu faz, e se tu fizer mais 2, 3 vezes e exalar de forma sonora, como eu falei, né? Já vai ajudar. Se você parar e sacudir, sabe? E fazer assim como se, mesmo quando quem diz tô cansado, né? Fazer isso, levantar os É. ombros e sacudir o corpo, botar os braços para fora, fazer a dança do, como eu digo, do bonecão do posto, né? Sabe? Uma coisa meio louca, assim, no meio da Aham. cozinha, da sala, não importa. Sabe? É como se mandasse essa, né? Que alguns podem dizer como se mandasse cansaço embora, mas na verdade não está mandando cansaço, está mandando esta que é a autoexigência. Mandando Exato. ela dar uma banda, né? Perfeito. Aham. Precisa ter esta consciência que tem Uhum. alguém aí dentro que te cobra o tempo todo. E isto é cultural, tá lá tão enraizado na nossa psique que a mãe, ela tem que estar sempre pronta, sempre à Disposta. disposição. Uhum. É a É. É. guerreira, né? Também É. tem esse arquétipo da guerreira, da mãe, né? Uma Hum. visão, ela pode tudo, ela dá conta de tudo. E de fato, muitas mulheres, né? É uma força, assim, que dá mesmo. Chega uma hora que a gente precisa se render, né? Ao descanso. Claro que tem aqueles momentos que a gente chora sozinha, que a gente chora no chuveiro, que a gente vai para baixo da coberta, chora. E isso é fundamental, a gente conseguir ir para baixo da coberta e se acolher, né? Uhum. Chorar feito criança, como a gente acolhe as crianças, se acolher, acolher a nossa criança, né? Isso é um outro autocuidado. Se alongar, né? Esse movimento que eu falei do corpo é importante, porque a gente vai criando tensões nas articulações, né? Exato. É. Então, se alongar, botar uma música, dançar, né? Fazer a dança que tu curtir no momento, né? É. É. Uma dança para ti, sem passo, sem coreografia, né? Coisa que solta. Cuidar da postura, respirar com todo o corpo, então, né? Isso é importante. E no Kundalini Yoga, assim, os maestros, os professores, né? Eles dizem que a gente precisa dedicar 2 horas do dia para nossa alma. Então, é essencial nós dedicarmos esse tempo
para meditar, para respirar, para rezar, para se alongar, para fazer um yoga. Se não gosta de um yoga, dançar, se é o que tu gosta de fazer. Se é pintar que tu gosta de fazer, ok, não dá para fazer 2 horas do dia, tudo bem, né? Mas faz meia hora, uma, 15 minutos, mas que tu. E se não dá para ser direto, que seja, né? Períodos do dia que você pare, 15, 5 minutos. Nossa, Parei de manhã, depois de tarde parei de novo mais um pouco, e depois parei mais um pouco. E aí você consegue se autorregular, né? E aí e não tá faz muita aquela mãe diferença. chata, queixosa, que só reclama. Porque às vezes a gente desconta isso daí nas pessoas à nossa volta, sabe? É isso que eu queria falar. Isso que eu queria falar, porque tem Eles muitas sempre vão mulheres te que amar, elas, entende? as mulheres, algumas, né? Elas Mas vão às vezes assumindo lá, elas vão assumindo as rédeas de tudo e vão dando conta disso, dando conta daquilo, dando conta e aí elas se sentem sobrecarregadas, só que elas começam a botar culpa nos filhos, no marido, né? E os filhos, o marido chega e diz, mas mãe, eu quero fazer, mas você não deixa, né? Então, também ter esse olhar assim, ó, vamos deixar, vamos delegar, deixa eles fazerem. Vamos sair um pouco da controladora, vamos sair um pouco da perfeccionista, dessa autoexigência, né? Que muitas vezes é uma autoexigência nossa e a gente externa, a gente quer colocar no outro aquela autoexigência. Então, deixa o outro também assumir um papel dentro de casa, deixa o marido assumir o seu papel dentro de casa, deixa o filho assumir o seu papel dentro de casa, de arrumar o seu quarto, do seu jeito, né? E acho que isso Vai também. lá, vai ensinando, né, Lu, também, porque uma criança, claro, precisa aprender, né? Porque Aham, às vezes as mulheres reclamam, estava falando da questão de algumas reclamam da sogra, né? Da sogra uhum, Deméter, que não deixou que uhum. o filho aprendesse, né? Não deixou que ele Sim, sim, aprendesse a muito. cortar o pão, Uhum. fritasse o ovo, né? Que até hoje, se pudesse, estava fazendo ainda para ele. E que às vezes é a mulher, a companheira, que está fazendo porque ele não sabe fazer. E como a gente pega tudo para fazer mesmo, né? Ah, tu vê, ele quebra o ovo errado, ah, ele suja o fogão, ah, ele deixa o pão torto, né? Então, a gente Aham. tem também essa autoexigência com a gente, mas também tem a coisa do padrão, né? Que tem que ser dentro da tua perfeição, dentro daquilo que tu acha Exato, que é. Então, a gente tem que cuidar com isso, senão não deixa o outro aprender, né? exato. É. Eu sei nos meus relacionamentos, olha, aprendi muito. Não deixar a tampa do vaso levantada, não deixar a toalha. Só que agora, essas são coisinhas assim, poxa, tem tanta coisa, né? Então são detalhezinhos, sabe? Que. E ok, às vezes a gente vai precisar, sabe, fazer esse papel, né? Tem algumas mulheres, às vezes eu me sinto mãe, né, do meu marido, do meu companheiro. Às vezes a gente vai precisar fazer esse papel. Se isso é importante para ti, se tu acha que para te viver dentro de uma casa onde tu te sinta bem, é importante, né, que a tampa do vaso esteja fechada, que a toalha úmida não esteja em cima da cama. Você vai colocar isso de uma forma, né, respeitosa para o outro, né, dizendo, olha, para mim é importante porque assim, eu durmo nessa cama também, eu uso também Uhum. esse banheiro, mas de uma forma que, sabe, não seja uma cobrança, né? E de forma também que tu não te sinta esgotada fazendo isso pro Tem outro. esse lado. Vivem os Também, dois, né? então o que que falta aí? Precisa diálogo de novo, né? A Uhum. gente vai precisar, às vezes, conversar muitas vezes sobre estes ajustes, né? Sobre como é viver junto. Ah, antes tu vivia só tu e agora tem um companheiro, né? Ele tem o jeito E dele de vice-versa. ser, tem o teu, né? Então vai ter coisas também que incomodam ele. E quais são essas coisas? Sabe? Porque não é só o outro, né? Que não, tu também faz coisinhas, sabe? Talvez o Uhum. homem expresse menos, se incomode menos,
Mas se Uhum. tu parar e perguntar, tem alguma coisa assim que eu faço onde tu te sente desrespeitado ou invadido? Ou assim que é algo que tu acha que eu poderia melhorar, porque eu estou disposta a melhorar. Eis a questão. Você está disposta? Hum? É. Porque, sabe, exige de ambos, né? Relacionamento é Uhum. uma negociação, né? Aquilo que é Uhum. essencial, a gente não negocia. Mas Uhum. aquilo que é secundário, eu posso ceder aqui, o outro ceder ali, né? Isso não me fere. Eu abri mão Uhum. disso, né? Por aquilo. Ok. Agora, o que é essencial, aí sim você tem que ter esse cuidado. Se você está Uhum. negociando coisas que são essenciais para você, que fazem parte da sua essência, sabe? E esses minutos, às vezes, de pausa, de pedir para o outro ficar com a criança um pouquinho, porque você precisa ir para o quarto respirar. Quando você É. não faz esse movimento, você está negociando o essencial. Uhum. Entende? Quando você deixa de pedir, porque o outro, ele também está cansado, ou, ele vai dar salgadinho e eu não quero, ele vai deixar no celular e eu não quero, sabe? Mas você está deixando de se ausentar naquele momento que você sente que é necessário, sabe? Então você Uhum. comunica. Você diz, olha só, você pode ficar aqui 10 minutos, 15 para mim, mas tá, Exato. ó, não deixa ele agora pegar o celular, sabe? Não diga, não, mas aí você fala assim, não vai dar o celular para ele de novo, só porque não quer ficar com ele, Isso. entendeu? Né? É. Você pode ficar com ele um pouquinho, ó, eu interte ele com isso aqui, mas não dá agora porque não é a hora dele, né? Tem um período. E isso precisa ser conversado. Se você vive em casal aí, pai e mãe, precisa ser conversado. Quanto, Com sabe, certeza. são coisas É. que se trata do filho. Esses dias eu me dei conta de uma coisa muito interessante. São coisas assim tão que abrindo a vida, ó, abrindo a vida da pessoa né? Mas eu estava conversando com o Rafa que eu me dei conta que só eu fazia uma avaliação das roupas da Sara, do que não servia mais, do que servia, sabe? Do que tá pequeno, seleciona, tira, o que que tem que comprar. Eu parei para olhar para isso, e aí eu sentei com ele e disse: amor, onde é que escuta, estava escrito em algum lugar que isso é tarefa da mãe? Por que só eu faço isso? Olha que Aham. interessante, né? Uhum. E eu vinha fazendo todos esses anos, mas chegou uma hora que eu pensei, como seria se eu pedisse para ele fazer? Porque eu nunca pedi, eu sempre fiz. É, e como Se tu está sempre sendo, fez, ele também, né? se tá Tu sendo tava fazendo, feito, para que. né? Exato! Se está sendo feito, para que o outro vai fazer? É, e assim, e não como uma questão de cobrança, mas tu se deu conta, olha E eu me só, dei por quê, né? É, não isso. cobrando, mas, Eu né, me perguntei, mas onde é que estava escrito? Será que a minha mãe, minha avó passou para mim assim, olha, isso é tarefa da mãe, você deve fazer. Uhum. Só que já tá tão, sabe, né? Arraigado, muito interessante, aham. E isso É, é a mãe que tem que fazer. Por quê? uhum. Verdade. Né? Será que ele não pode ajudar ela a vestir, experimentar as roupas, pedir para ela, experimenta isso, vê se te serve ainda, senão a gente vai botar aqui na sacolinha para dar. Só que a Uhum. gente não reflete sobre isso. Nós, mulheres, não paramos para refletir sobre esse papel, sabe? Essa função que culturalmente foi te entregue já meio que, né, definido assim, olha, você como mãe tem que fazer isso, isso. Essas são as regras. Uhum. Essas são as regras e você não pode sair Se dessas você não regras. faz, você não é uma boa mãe. Uma boa mãe, exatamente. Ah, outra coisa que eu escuto, eu tô saindo, quero ir pro barzinho, de filhos já grandes, né? Assim, 6, 7, 8 anos. Eu tô indo, hoje eu preciso ir no barzinho com a minha amiga,
hoje eu preciso me arrumar, me pintar, né? Aí vem uma mãe ou vem, né, uma outra pessoa, vem o próprio marido, enfim. Não, mas como que você vai se pintar e sair para um barzinho se você é mãe? Você é uma mãe, tem que ter uma postura de mãe, né? Então, E isso tudo faz, isso. isso é uma das coisas que fazem parte do autocuidado, né? É. Sair para tomar um café com uma amiga, de tarde, um chá, É tá? simples. E Criança as tá mães na que são. escola. Agora, se tu não tiver em casa, cuidando da casa, limpando a casa, preparando tudo, se alguém te vê fora de casa com uma amiga na cafeteria, no barzinho, Cadê então teu nem se filho? fala. Nem se fala. Olha No, lá, ó, né? Já tá falando da pessoa, por quê? Porque ela é mãe. deixou o filho em casa. Eu falei do barzinho porque às vezes tem mães que já são separadas, né? Ou mães Mesmo que não solteiras. seja, né, Lu? Qual é o Mesmo, problema, exato. Qual é o problema? né? Né? Mas Isso a aí. mulher precisa saber o que é que ela gosta, o que que é que lhe dá prazer, sabe? O que ela curte, quais são os espaços com os quais ela se identifica. Porque para mim talvez Isso. não vai ser o mesmo espaço desta outra mãe. E não importa se ela é solteira, se ela é casada, não importa. Daqui a pouco eu curto sair para tomar um chopp com as amigas, né? Assim É, como meu aham, marido curte sair para tomar um chopp com os amigos. Entende? tudo Não certo. importa, tem que saber com quais espaços e pessoas você se identifica. Se essas pessoas te Uhum. nutrem, se são relações saudáveis, se não são ambientes tóxicos para você. E para outra É. pessoa, talvez esse ambiente seja tóxico. Para você, não? E é isso que vai te dar esse respiro, né? Agora sair, né? Tô vivendo um outro arquétipo, uma outra, né, sentimento que tem dentro de mim que eu necessito, eu preciso sair sozinha, eu preciso me curtir eu, né? Sentar com aquele E se a filho, mãe isso não não me faz. respira, se É, ela não cria esse ambiente, esse momento de respiro para ela, a tendência é que os filhos se sintam sufocados. Então, amores, esse momento de respiro, às vezes a criança manifesta falta de ar, né? Problemas respiratórios, porque a mãe não está também se ocupando, né, em cuidar da sua respiração, né? Seus momentos de. Porque às vezes ela está se sentindo sufocada, ela está se sentindo é, cobrada, né, é, esgotada. Então a criança começa a manifestar, né, esse campo exato, da né? insatisfação, do desconforto, da tensão, do estresse, né? E cada criança manifesta de uma forma, né? Uhum. Mas chamando a atenção, pedindo para que a gente olhe, né? É que a gente fala que a criança às vezes está cuidando daquilo que os adultos não estão cuidando, né? Gente, E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o filho começa a manifestar alguma coisa, algum comportamento, olha para como que você está, tanto pai quanto mãe, porque realmente é um reflexo. E vejo isso muito na escola, assim, vejo muito. E aí, quando o pai e a mãe conseguem ter essa consciência, que conseguem ajustar, né, esse comportamento e entender e curar de alguma forma, sintomas de doença, de raiva, de a birra, né, some da criança. Some, assim, se transforma. Então, é muito importante isso, né? É fundamental essa mãe se cuidar. Essa live é muito importante nesse sentido, sabe? Porque tem. E esse se cuidar, né? Eu falei do barzinho ali, até a Carla comentou, amiga, foi pensando em ti que eu falei nisso de ir pro barzinho. E, mas é assim, ó, arrumar o cabelo, fazer uma unha, né? isso gente, ontem eu terminei eu assisti um curso, estou fazendo um curso, eu e o Rafa, com o Roberto Crema, e agora nesse momento, presencial, né? Então a gente Aham, está eu no vi. penúltimo seminário, então nesse momento não está podendo ser presencial, fizemos o seminário virtual, né? Uma sala virtual. Uhum. Foi maravilhoso,
encantador, como sempre, estar com ele. E depois, o pessoal foi tudo saindo da sala e ficamos eu e umas amigas na sala, porque, né, a gente começa a dar tchau, 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 ninguém quer ir embora, mas o pessoal vai saindo, né? Aí foram saindo, e claro que as últimas ficaram ali, né? Ainda conversando. Uma das amigas ali. Ai, e aí, como é que tá? Irarará. Começamos a papear e entramos noite adentro na sala virtual papeando. E o Rafa saiu, foi rezar um tabaco, um cachimbo, foi ter o momento dele, né? E aí, daqui a pouco, voltou e nós estávamos ali no papo ainda. Mas antes de ir, né, nós conversando e tagarelando e brincando, ele trouxe uma taça de vinho para mim. Eu fazia tempo que eu não tomava um vinho. E eu brincando com as gurias, a taça de vinho, já instiguei elas do outro lado também buscaram vinho e ficamos tomando vinho na sala virtual. Olha só. Isso é criar momentos de prazer, sabe? Muito. Fiquei me divertindo com as amigas, sabe, como adolescente, assim, uma delícia. A Sara brincando, o Rafa foi fazer o que ele também queria e daqui a um pouco voltou e já interagiu junto e, sabe, tirar essas coisas. Às vezes a gente fica presa nos padrões, tem que ser assim, né? E não, a gente pode se divertir, levar a vida mais leve, sabe? Então, quarentena não é desculpa para não cuidar, para não se amar. Se não tem alguém aí contigo, sabe? Não é distanciamento, isolamento social, não. É distanciamento físico, talvez as pessoas não podem estar juntas ali. Mas, gente, a tecnologia está aí, vamos usar a nosso favor, sabe? Olha só, estamos nos falando hoje. E esse papo lindo, maravilhoso, e tanta gente aí curtindo, se identificando, né? E revendo alguns conceitos, e revendo algumas coisas, e é bem isso mesmo. E assim, ó, eu tô caminhando, dentro do possível, eu tô caminhando. Eu emagreci na quarentena, amores. Minha alimentação melhorou, tô conseguindo dar uma atenção para mim. Eu não tenho parceiro, né? Mas eu tô me sentindo linda, eu tô me cuidando, eu tô me amando e eu tô cuidando de mim. E cuidando dos meus bichos. Cuidando da minha casa, cuidando dos meus bichos, cuidando das minhas amigas. E tem pessoas que não moram, casais que não moram juntos, né? Tem um relacionamento, mas não moram juntos, não estão cumprindo a quarentena, não estão se encontrando. Imagino depois, quando se encontrar. Melhorar essa relação. Você não precisa. Você pode gerar encontros, né? Vocês estão cada vez mais lindas. Ai, tu também tá linda, Beth. Querida. Amada. E você pode gerar esses encontros e encontros bacanas, né? Você pode fazer aí uma dança, você pode tomar vinho, né? Ele lá e você aqui. Você pode conversar sobre relacionamento, você pode criar coisas que nem imaginavam antes porque estavam juntos. Então, se abrir para o novo, né? Exato. Reaprender, se Aí uma amiga contou que fez um baile tântrico só para ela, dentro de casa. Olha só. Maravilhoso. Tu criar um ambiente para ti, né? Preparar uma cama para você. Sabe que tem mulheres, né? E aí falando dos arquétipos, mas a gente vai ter lives só para isso, mas tem mulheres que têm dificuldade de preparar comida para si mesma, de arrumar uma mesa bem posta para si mesma. Uma música. Uma música, dançar. De dançar consigo mesma. Isso. Então tá sempre voltada pro outro, né? Sempre pro outro. É verdade. Mas e isso serve para as mãezinhas, né? Isso serve para as mãezinhas. Elas têm que ter esse tempinho para elas, nem que seja assim no intervalinho que o bebê dormiu, né? Não sei, gente. Vocês têm que criar esse junta aí o arquétipo da mãe com a esposa ainda. Daí que tu te esgota, entende? Porque tu acha que tem que dar conta de uma série de coisas que se tu não fizer, aquelas criaturas, não sei, vão morrer, não sei o que se passa. Exato. Sabe?
exatamente, né? É. E às vezes a gente tá alimentando uma mãe, um pai interno que nem é os nossos pais, porque daí vem, né, aquela coisa, mas eu fui criada assim, só que às vezes a gente cria uma mãe interna muito repressora e um pai interno muito repressor, e é nossa aquela projeção. E eles não estão nem aí. Eles às vezes, quer saber, vai Não, é sair mesmo, vai curtir a a vida. gente que se cobra, Deixa teu né? filho aqui comigo. É. Uhum. A gente que se cobra. Eu vejo assim, eu converso isso com o Rafa, esses dias eu estava falando com um amigo, assim, como eu produzo mais quando o Rafa não tá, e ele falou o mesmo, ele observou o mesmo, né? Eu comecei a Uhum. observar isso. Por quê? Porque parece que daí, quando o outro está, entra o arquétipo do esposo, da esposa, né? Como se tu tivesse que, se tu não cumprisse, né, determinadas coisas, você tá errada, sabe? A mesma coisa com os filhos. Se os filhos estão fora de casa, a mãe se dá oportunidades. E aí a gente estava conversando, eu estava conversando com um amigo já adulto, só que mora ainda com a mãe. Nós estávamos falando exatamente isso. Como a mãe tem dificuldade de se desprender dele, ele diz: vai, mãe, faz, mãe. Só que se ele está em casa, ela não faz. Entende? Ela não vai com as amigas. E daí eu Uhum. disse: mas você tem que ajudá-la, porque às vezes elas não conseguem. Então, quando ela tem alguma coisa que as amigas convidaram e tal, você precisa sair de casa para ela conseguir sair também. Dá uma voltinha na Ela tá. quadra, É isso, sabe? né? Dá uma volta na quadra, diz que tu vai na casa do fulano. E daí ela, então se tu não vai ficar em casa, eu vou também. Ela Aí se eu vou, aí permite. ela vai. A Uhum. gente precisa ajudá-las, né? Uhum. Uhum. Isso, padrões familiares inconscientes que tem que cuidar para pertencer. É, exato, né? A Beth está trazendo Uhum. esse olhar sistêmico, né? Isso aí, ótimo. E de fato isso. E só que esse jogo, essa fusão entre a mãe e o filho é tão forte que o filho não percebe, né? E existe uma zona de conforto para ambos, né? Uhum. Um alimenta a dependência ali do outro. Claro, é cômodo, é confortável, né? Para aquele homem ou mulher já adulta que está ali com a mãe sempre pronta para ajudar no que for preciso, né? E você quer sair dessa situação, mas tem um lado que não quer, Pois é. né? Então, Uhum. a gente tem que olhar para a nossa responsabilidade, né, nessa relação, no Uhum. quanto um nutre a dependência do outro, o quanto você se favorece disso. Então, é. Mas é isso, né? Eu acho que Daqui a já pouco nos vai cair de novo. estendemos muito, a gente pode abrir para perguntas que a gente ia fazer antes na outra live, né? Uhum. Ana, gratidão, viu? Gratidão por essa disponibilidade, por essa amorosidade, essa, né? Essa parceria aí dessa troca, assim, de saberes. E vamos lá, seguindo conectada. E, né? Grata Força pelo convite, amada. Gratidão a todos que sempre. passaram. Feliz Dia das Mães para E todas as mamães aí. feliz Dia Embora das todo dia seja Mães, nosso gente. dia. Ah, Exatamente. Ai, que tão fofo. grata, querida. Também, gratidão, viu? Gratidão. Ficamos por aqui. Até a próxima live. Grata a todos. Até Beijão. Fui.